Bom, que o Martin Scorsese é um grande cineasta e um dos gigantes do cinema, isso nós já sabíamos. O que nós não sabíamos era como pode um velhinho tão adorável virar um meme retumbante na internet. É maravilhoso todos os estáticos que fazem com a cara do Scorsese. O meu favorito é o dele com o cachorrinho, em que eles estão com a mesma cara, idênticos. E para celebrar a vida desse diretor tão querido, que vai perder o Oscar de direção pro Christopher Nolan, o que já tá me dando cólera, a gente vai comentar sobre o último filme dele, Assassinos da Lua das Flores, que está indicado ao Oscar de melhor filme. Vem comigo. Olá, meus adoráveis, tudo bem com vocês? O meu nome é Will, eu sou o adorável cinéfilo estudante de cinema, sejam bem-vindos de novo ao meu canal. E a videocrítica de hoje é sobre Assassinos da Lua das Flores, dirigido por Martin Scorsese, escrito por Martin Scorsese e Eric Roth. The Osage, they have the worst land possible. But they outsmarted everybody. The land had oil on it. Black gold. Money flows freely here now. I do love that money, sir. Bom, em Assassinos da Lua das Flores, estamos no início do século XX nos Estados Unidos, e o povo da nação Osage descobre petróleo em suas terras. Eles imediatamente se tornam extraordinariamente ricos, levando pessoas brancas inescrupulosas a começarem a planejar maneiras de conseguir o dinheiro para si mesmas, incluindo o casamento com membros da família Osage. Enquanto isso, Ernest Burkhart, interpretado por Leonardo DiCaprio, volta da guerra e vai trabalhar como motorista para seu tio rico criador de gado, William Ray Hale, interpretado por Robert De Niro. Ele dá carona a Molly, interpretada por Lily Gladstone, uma mulher Osage, e imediatamente fica atraído por ela. Eles eventualmente se casam por amor, mas Ray vê uma oportunidade. Se certos membros da família de Molly morressem subitamente, os direitos do petróleo reverteriam para o facilmente manipulado Ernest. Bom, este é um trabalho magistral do Martin Scorsese, um épico americano fatalista extremamente brutal, sem falso idealismo, que mostra muito bem como a ganância é impiedosa. Enquanto o penúltimo filme do Scorsese, O Irlandês, teve um clima um pouco mais reflexivo, Assassino da Lua das Flores coloca ele de volta ao jogo, mais especificamente de volta dentro do ringue. Ele tem uma amplitude tão similar à de O Poderoso Chefão em mostrar sua temática ao espectador, embora ele também teste o nível de paciência do espectador com a tamanha quantidade de brutalidade vista em tela contra essa nação oprimida. Muitos foram os comentários sobre a duração do filme. Se não me engano, o filme tem 3 horas e alguma coisa, acho que próximo das 4 horas, e muito foi comentado que deveria ser repartido em uma minissérie, que o Scorsese está fazendo minissérie e tem vergonha de falar que faz minissérie, e eu quero trazer um breve comentário sobre isso. A gente tem que entender que cinema é uma coisa e TV é outra. São mídias diferentes, que têm linguagens diferentes e recursos diferentes. O que isso significa? Quando uma história é pensada para ser contada em minissérie, é porque ela vai ser abordada numa linguagem de minissérie. Ela vai ser abordada num formato de minissérie para que isso favoreça a trama. Olhando para a história de Assassinos da Lua das Flores, eu realmente não acredito que esse filme funcionaria dentro de uma minissérie. Não acho que a história tenha os ganchos necessários para prender o espectador para voltar a acompanhar mais uma semana. Diferente de um filme onde você vê tudo de uma vez e ele começa e termina no mesmo dia. O Irlandês passou pela mesma coisa, as pessoas inclusive apontavam ganchos onde você podia parar e voltar no dia seguinte. Sinceramente, eu acho isso de uma hipocrisia tremenda, porque quando a Netflix lança uma minissérie ou uma série, todo mundo maratona a temporada num dia inteiro. As pessoas não assistem as séries de forma fragmentada, especialmente pessoas como eu que fazem crítica ou que produzem conteúdo para internet. A gente mal tem tempo de ver as coisas de maneira semanal, então a gente tem que ver tudo de uma vez. Então eu acho esse discurso um pouquinho exagerado demais. Acho que o filme funciona muito bem como filme. Eu acredito que ele poderia sim ter sido um pouco mais enxuto. Algumas cenas poderiam ter sido cortadas, porque há um momento sim do filme onde parece que ele gira em círculos, mas não necessariamente eu acredito que o filme deveria ter mudado
dado o seu formato de linguagem. O que eu acredito é que ele poderia ser, sim, um pouquinho mais curto. Ele tem ali uns 30 minutos de gordura, de rebarba sobrando. E o Scorsese aqui reúne pela primeira vez os seus dois atores favoritos em um único filme, que é o Leonardo DiCaprio e o Robert De Niro, que estiveram na maioria das produções do diretor. Aqui eles conseguem extrair o melhor um do outro, ou no caso, o pior, já o que o quão podre são os personagens. Começando pelo Leonardo DiCaprio, ele atua um pouco no automático, com aquele sotaque já bastante característico dele que nós vimos nas produções anteriores, onde ele esteve, mas eu acho que ele consegue passar muito bem essa imagem de um homem facilmente manipulado, ao mesmo tempo em que ele também deixa muito claro que ele não é um idiota. Ele sabe muito bem o que está acontecendo, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, e acho que o Scorsese de maneira alguma tenta redimir esse personagem. Eu não consigo enxergar esse arco aqui. Algumas pessoas apontaram isso, eu discordo totalmente. Acho que o filme coloca o Ernest no patamar de vilania em que ele deveria estar, junto com o Robert De Niro, que está repleto de carisma nesse papel. O trabalho do Robert De Niro me lembrou um pouco o Tony Ramos na novela Terra e Paixão, que é aquele vilão totalmente inescrupuloso, que fala coisas horríveis, mas que ele fala com tanto carisma que você se pega rindo do que ele diz, ou se pega ali compelido pela narrativa dele. O De Niro tem uma ou duas falas super emblemáticas, tem uma onde ele fala sobre o amigo do povo Osage que ele fala que ele é um amigo muito querido, que ele cuida dele, e que se ele se matar, ele perde $25 mil do seguro, então ele precisa ser mantido vivo. É uma fala horrível, mas a maneira como o De Niro entrega isso em tela é tão engraçada. O Scorsese está adaptando aqui um livro de não ficção do David Green. Essa história é muito famosa na América, porque ela basicamente conta sobre o surgimento do FBI. É uma história que está muito intrínseca e é uma ferida do povo norte-americano. Então o Scorsese está realmente querendo jogar ali um mertiolate, porque arde. E arde bastante. O filme me parece uma reavaliação de Dancing with the Wolves, eu não lembro como é o título no Brasil, com o Kevin Costner, né? É um filme que falava também sobre uma temática parecida, mas que tinha a questão do White Savior, no salvador branco que tinha que vir salvar o povo oprimido, indígena. Eu gosto como o Scorsese subverte um pouco isso aqui, porque essa é uma história contada da perspectiva dos homens brancos, mas não necessariamente os homens brancos são bonzinhos nessa história, muito pelo contrário. Aqui o Scorsese mostra como os homens brancos são gananciosos, impiedosos e racistas, e que o povo Osage é que é a verdadeira vítima dessa história. Muito interessante também a sensibilidade do Scorsese no final do filme. Assassino da Lua das Flores termina com o Scorsese narrando o que se sucedeu com o povo Osage nos anos seguintes à história, ao recorte de tempo que ele quis apresentar. Achei isso de uma sensibilidade gigantesca, porque o Scorsese sabe que, apesar de ele estar tocando no dedo na ferida ali, ele também está, de certa forma, tornando essa tragédia um entretenimento. E a maneira dele aparecer e contar isso é como se ele pedisse desculpas ao seu espectador e desculpas ao povo Osage também, porque ele sabe que, apesar dele estar sendo uma importante parte para que crimes como esse não se repitam, ele também está fazendo parte de uma exploração. Gosto dessa autoconsciência. Essa autoconsciência é o que faltava para filmes como Oppenheimer, por exemplo, ditando filmes dessa temporada, né? Muita sensibilidade do Scorsese, ao mesmo tempo em que ele também vai usar o seu privilégio como um homem branco idoso dentro da indústria para contar essa história, para dar voz a essa população. E para isso ele escala uma atriz indígena que é a Lily Gladstone, uma das favoritas ao prêmio de melhor atriz. Eu gosto do trabalho da Lily Gladstone aqui, embora eu acho que o filme não dá muito a ela para brilhar. Boa parte do filme ela passa acamada e adoentada. É muito difícil, claro, tem horas em que você realmente acredita que ela tá, assim, visivelmente doente, pálida, cansada, magra. E é um trabalho realmente muito interessante. Pelos trailers, eu acho, parecia que a Molly ia ser um pouco mais aquela badass woman, mas isso seria até um pouco incoerente com o período em que o filme se passa, e incoerente também com a trama. Então assim, eu entendo o porquê que o Scorsese a coloca no papel onde ela está. Mas Assassino da Lua das Flores se finaliza como um épico moderno que usa mais sensibilidade cultural do que nós vimos em filmes anteriores, convidando os espectadores a lembrar e reconhecer o legado feio do povo americano com o povo Osage, e como a ganância desse povo continua a minar povos indígenas até hoje. Simplesmente uma masterpiece. Como diria um dos meus estáticos favoritos do Scorsese, this is cinema. E é isso, essa videocrítica fica por aqui. Assassinos da Lua das Flores está disponível na Apple TV+. Way out, way out, way out, way
expecting a miracle to make all this go away. You know they don't happen anymore. Você gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar um comentário e de também deixar um like. Compartilhe este vídeo com quem gosta de cinema. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma videocrítica. E nós nos vemos na próxima. Até lá!